Nós estamos dando início a mais um programa da série Alexandre Santos Convida, aqui no canal Arte Agora. E hoje eu tenho a satisfação de receber o engenheiro químico Francisco Brandão, que tem uma história espetacular. Francisco Brandão é, entre outras coisas, dirigente do CENOR, do Centro de Estudos do Nordeste, é membro da Academia Pernambucana de Engenharia, é membro da Academia Pernambucana de Química, enfim, é muita coisa. E Francisco Brandão, ele tem uma vida associada à questão da energia nuclear. Até hoje, ele presta ajuda como professor voluntário Olha, na Universidade Federal. Enfim, Francisco Brandão, ele é uma lenda na nossa engenharia nuclear. E, enfim, vai nos compartilhar, vai compartilhar conosco alguma parte da sua história. Francisco Brandão, é um prazer e uma honra estar com você. Tudo bom? bom, conversar com você é honra para mim, porque o Clube de Engenharia é uma entidade respeitabilíssima e você parece que é o presidente Eterno. eterno, não gosto da palavra eterno, mas pelo menos vitalício. Eu estava vendo hoje, Brandão, eu estava vendo hoje o meu discurso de posse pela primeira vez no Clube de Engenharia. E aquele documento Uhum. estava datado de 1995, eu acho, não, 25, não é muito tempo, né? Mas era, enfim, faz muito tempo mesmo. Eu acho que sou presidente do Clube de Engenharia já há 15 anos, talvez, 12 anos. É uma coisa assim. Presidir o Clube de Engenharia é uma coisa muito boa, né? Eu acho muito interessante, é uma entidade muito respeitável, uma entidade que tem 100 anos, né? Uma entidade centenária, que foi criada em 1919, ou seja, já está com cento e poucos anos, e isso num país que tem 222 anos, 221 anos, isso realmente é uma coisa uma coisa histórica, né? Me deixa muito honrado. Mas e você? Me conte sobre você. Como não? Você é pernambucano, não é? Não, o- eu sou pernambucano honorário, mas eu nasci em Parnaíba, uma cidade litorânea, era litorânea, agora já não é mais, porque a do litoral já é município, Uhum. que era uma nação, chamada Parnaíba, do estado do Piauí. Ah, rapaz, você é... Meu pai era originário de lá e veio estudar aqui. E achava o Recife o centro da cultura mundial. Ao voltar para lá, que ele voltou porque também Pajutém tinha uma família, era de uma família grande, e o pai dele tinha morrido. Antes de ser fundado o curso de medicina aqui no Recife. E que foi fundado por alguns piauienses, eu não sei ao certo quem. Não era doutor Oscar, que doutor Oscar era pernambucano, mas os outros, o doutor Oscar Coutinho, que eu estava dizendo, era diretor da medicina no meu tempo de jovem. Mas o que é certo é que ele tinha aquela ideia fixa de voltar para cá, e ele voltou para cá pela mesma razão que eu voltei do sul, do sudeste, quando eu já estava mais ou menos fixado na pós-graduação, pelos pernambucanos que me levaram para o CBPF, Centro mas, Brasileiro de mas, Pesquisas Físicas. mas veja bem, existe um salto aí. Você veio do Piauí para cá, aí estudou, fez a sua graduação aqui, não foi? Fez toda o colégio, fiz lá nessa cidade, só existia até o
o ginásio chamado. Ginásio, antigo ginásio. Era o secundário incompleto, porque o secundário completo seria de 7 anos. E 7 anos seria 4 mais 3. E 4 era ginásio e os 3 era ou científico ou clássico, que era uma espécie de pré-ciências exatas e o pré da literatura, das letras. Certo. Então, esse exame, isso era o pré do antigo vestibular. Perfeito. Então, fui aí com 4 anos completos que eu emigrei e vim para cá, que era a terra o Centro Cultural do Nordeste. Todos os que vinham de lá, Ceará também, Fortaleza, todo mundo vinha para cá, maranhense também vinha para cá, e realmente eu vi uma explicação bem recente pelo criador como é que se chama, o paraibano, não é, que é conterrâneo de africano, conterrâneo de nascido, não, o diretor da obra mais relevante aí do governo Jarbas, que é ali no começo, ali faz parte do rejuvenescimento do centro de cidade histórico, que é agora me falha a memória. Mas isso aí, daqui a pouco a gente lembra. Passa por cima disso, a gente lembra. Tem um cientista maior de Pernambuco, que cientista maior de Pernambuco, aí era nada, não tem muito. Se eu fosse opinar, eu ia dizer ou Francisco Brandão ou Sebastião Campelo, mas não vou opinar, não. Nós somos autossuficientes, mas tem o homem que criou o centro digital lá no o Porto Digital. Alexandre. Foi Alexandre. Não, foi Alexandre, não. Então, daqui a pouco a gente volta para o nome desse homem aí. É um paraibano, um paraibano ilustre. Paraibano de Itaperuá. Itaperuá, aí, rapaz, é Ariano Suassuna. E ele é de Itaperuá, está aí. Agora ele já é professor aposentado da universidade. Sei. Itaperuá é uma terra de gente muito boa. O Porto Digital. O criador foi o criador. Quem é o César. O César também. O Porto Digital é coisa muito... Deixa eu ver se eu descubro aqui, que aqui às vezes eu tenho ele foi aqui. Deixa eu ver aqui. Vai ver que é o fundador do César. Não, vou ver se eu descubro aqui o nome de alguém aqui, né? É dele? Não, deixa eu aqui. Tem uns nomes aqui que parece aqui que... Silvio Meira? Silvio Meira. Ah, tá vendo? O meu computador de mão aqui é fogo. Agora, eu não sabia que o Silvio Meira era de Itaperuá, não. Foi aluno do IDA e eu fui professor do IDA. Recrutado para ser professor do IDA. E Silvio Meira é o homem que nasceu em Itaperuá, na terra do Eu sabia, não tinha a menor ideia disso. É pernambucano de coração e até a ponto de bater como é o bombo numa estatua de Olinda.
No carnaval tem lá. É autêntico pernambucano. Mas voltando à história, então, meu pai, que era formado aqui na escola, né, na escola que era só de odontologia e farmácia, meu pai que era farmacêutico e depois foi professor de farmácia, foi catedrático por Ô, concurso. Brandãozinho, somente uma perguntinha. Nos nossos encontros presenciais do Senor, doutor Sebastião sempre se referia a um antepassador seu que dá nome àquela rua Professor Brandão, em Boa Ele Viagem. Era o seu pai? era meu pai, José Brandão. Então, era José de Souza Brandão. E José de era, Souza profe, Brandão. e era professor. A maioria daqueles que fizeram os cursos de farmácia ou o de odontologia eu não sei, mas o de farmácia, depois voltaram aos bancos escolares e foi a mesma forma que se repetiu comigo, como eu voltei aos bancos escolares, É, porque eu era formado em Química Industrial, que era uma profissão de 4 anos, e que no Recife e foi um movimento que houve no Brasil para a criação dos cursos de Química Industrial. O Brasil teve uma época em que se criou, isso se repetiu quando eu era assistente da Escola de Engenharia, e se repetiu com a geologia. sim, Pernambuco foi escolhido para ser o centro do Nordeste da química industrial, por causa da indústria açucareira, por causa da importância que os químicos industriais tinham nas coisas, que depois voltaram para os bancos escolares e fizeram uma complementação para a engenharia química. E assim nasceram os primeiros engenheiros químicos, como nasceram os primeiros médicos. Isso tudo se repetiu por mera coincidência. E a escola de farmácia e odontologia converteu-se em escola de faculdade de medicina, sei. que tinha, então, os dois cursos menores, que eram menores porque durava de menor duração, e que as pessoas faziam quando não eram originárias daqui, precisavam fazer o curso superior, e a medicina, porque o Brasil, em época que eu não sei se já foi na época do Getúlio, mas o Brasil tinha a semente das universidades federais, Sei. foi a criação dos cursos federais. Recife foi agraciado com o curso de Direito, a tradicional faculdade de Direito, que nunca quis se juntar lá, nunca se mudou lá para a cidade universitária, porque tem um majestoso edifício no centro, e alega que era pouco prático para eles ir para a cidade universitária, que era um alagado, que é o atual Engenho do Meio e que tem a cidade universitária. Então, repetindo a mesma história, essa faculdade de Direito era a semente, foi o primeiro centro universitário do Brasil, junto com a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Então, esse foi o esforço do governo federal para se criar o primeiro centro universitário, porque em medicina foi todo para a Bahia. Bahia foi
escolhido pelo governo federal para ser a semente da Universidade Federal da Bahia. Então, medicina foi retardada porque não era a prioritária. A prioritária de Pernambuco era a Faculdade de Direito. Então, essa é uma longa história, mas Pernambuco era o centro universitário para todo o Nordeste. Não resta dúvida. Salvador só era para os médicos. E depois que foi criada a Faculdade de Medicina do Recife, a Faculdade de Medicina do Recife também competia com a Faculdade de Medicina da Bahia, que já era federalizada, já era federal desde o começo. Mas o anseio das universidades, na época, o anseio dos centros universitários, vamos chamar assim, que eram as sementes dessa coisa, era que aqui sempre germinou as faculdades de todas as profissões ditas imperiais, que era engenharia, medicina e direito. Recife virou centro universitário, tendo como semente a Faculdade de Direito. E por isso a história da faculdade, quem lê a história da faculdade, aliás, o nosso amigo, se eu não me engano, o nosso amigo Aguiar, como é o nome dele, que foi diretor do CID. O Antônio Carlos. Antônio Carlos, parece que ele veio escrevendo um livro sobre esse aspecto. Esse período, né? Passado. Mas então, durante a guerra, e já a guerra, os pracinhas já tinham partido daqui. Aqui o nosso amigo Antônio Carlos entrou aqui agora no meu celular. Ah, foi? Perguntando, que coincidência, né? Perguntando se tinha o telefone do Fernando Campelo. Fernando Campelo. Eu acho que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Veja aí. Passa para ele agora. A gente é sempre interrompida. Mas isso faz parte do jogo. Isso não. Faz parte do nosso jogo. Deixa eu ver aqui, viu? Fernando, ele é casado com Tânia, que é uma pessoa que eu gosto muito. Tânia, a economista? Tânia, economista? Não, não é Tânia, é Tânia Cirodô. Tânia, não tem não. Fernando tem aqui Ribeiro, Greco, Gondim, Lapenda. Não precisa responder, não. Não tem. Infelizmente não. Mas então você que está esgarçando toda Fernando Campelo, tenho sim. Tem? Pode ir, tenho. Olá. Você quer mandar direto para ele? Mando mandar para ele? Mando. Peraí, vou tentar aqui. Manda para Antônio Carlos Aguiar. Antônio Carlos tem a virtude de gostar desse passado todo, tentar documentar o passado, como nós temos, e você é a semente, é o criador, vamos dizer assim, dessa mentalidade no Mas é importante. É importante. A questão, a história é fundamental. Deixa eu mandar para ele aqui. Fernando Campelo, está aqui.
Bom, já mandei. Bom, Fernando então, Campelo. terminado o meu curso secundário, que não era o curso atual, o curso ginasial, lá em Parnaíba, nós viemos por Malaicuia. Meu pai se mudou com toda a família em 2 caminhões. Eita! Eita, que não existia estrada de coisa nenhuma, eram umas estradas péssimas, Sei. via Sobral, via Fortaleza, via, sei lá, e viemos para cá em plena guerra. Quer dizer, a guerra que tinha se estendido aqui, que vários navios tinham sido afundados, e foi a motivação para o Brasil entrar aderir à guerra e ir para essa guerra fora do seu território. Fernando Campelo. Marisa acaba de dar aqui o nome. É, também, né? É o Bom, eu mandei, meu, né? Não sei se, é a minha se é o sogra. mesmo, né? Mas vamos. Então, foi dado. Obrigado, amigo. Veio Antônio Carlos Aguiar. Então, aqui nos instalamos e meu pai tinha uma farmácia e que ele trazia nesses caminhões, na mulher dos quais nós viemos, a família veio toda, menos minha avó, que era muito idosa e que era mãe da minha mãe, e minha avó materna, e que veio de avião, porque esse avião Sei. era um negócio raro E e caro, né? que é caro e tinha 2 companhias, a Condor e a Pané do Brasil, de triste memória. Uma vez eu nunca lhe perguntei se você conhecia a história da Pané do Brasil, que mostra o caráter de muitos desses heróis da Revolução Brasileira, da Pois Revolução é, de levaram a Pané à falência, né? levar uma empresa brasileira mais próspera e mais exemplar, mais fantástica, para poder dar acesso à Varig, que se tornou a mais É, próspera da época. Ele foi vítima também da mesma. mesmo veneno. Mesmo O veneno. mesmo o É. veneno, eu vou chamar de veneno delista, que queria ser grande, mas tinha que matar os outros para ser grande. O mesmo princípio do pernambucano virgulino. Bom, então, em 42, por aí assim, nós estávamos aqui com toda essa coisa. Meu pai tentou se instalar, que montou uma farmácia muito precária ali na Rua Duque de Caxias. E esta farmácia nunca foi era o meio de vida original da gente, mas não representava nada para meu pai. Meu pai era um sonhador, que ia ser professor universitário, sonhava com a volta à vida acadêmica. Então, ele foi uma pessoa marcante na minha vida, como também. Bom, então, a sua pergunta Sobre você, foi a sua respondida aí. formação. Você está ainda Aí aqui tá no eu Recife, estudei. mas não foi ainda fazer a sua pós-graduação. Está no Recife Aí foi. ainda. Não, pós ainda está longe. Vamos começar a vida
quando eu terminei aqui, eu prestei vestibular nesse curso de Química, que foi também um curso anexo da Escola de Engenharia. E esse curso de Química Industrial, eu logo me desiludi, ao contrário do meu querido amigo Sebastião Campelo. Eu logo cedo eu não me adaptei e quase que eu dizia, eu estagiei em usina, mas não encontrei ela. Meu colega de vestibular, porque nós éramos 60 e poucos candidatos para o curso de Química, e só passamos 4. Um dos colegas meus era o Romeu Boto Dantas. Romeu Boto, grande homem. Grande homem que foi meu colega de Engenharia Química do curso de graduação. E aí eu fiz esse curso de Química Industrial, e esse curso de Química Industrial, nós tínhamos professores muito bons, do tipo Luiz de Barros Freire, que hoje é lembrado só como o pai do Marcos Freire. Do Marcos Freire, e Milton da Silva Maia, que dava cálculo, já da Escola de Engenharia, que tem outra história, e o Antônio Carlos tem a história toda da Escola de Engenharia, está escrevendo um livro sobre essa coisa toda. E o outro grande professor da nossa época era o professor Oswaldo Gonçalves de Lima. Sim. Que se não me engano, era carioca, tinha se formado em Química lá no Rio de Janeiro e foi o primeiro diretor da hora que o curso anexo de Química, aí o Química Industrial virou curso anexo da Escola de Engenharia. E finalmente, com a criação da Universidade Federal, da chamada Universidade do Recife, graças a Oswaldo Gonçalves de Lima, que era uma pessoa fantástica, e ele conseguiu se separar da escola, se emancipar, digamos assim, alugando a Universidade Federal, a Universidade Federal, que antigamente era a Universidade do Recife, que foi federalizada mais ou menos nessa época, 44, 40, 50, ela foi à frente do Colégio Oswaldo Cruz, na rua Dom Bosco, número, se eu não estou enganado, número 1000. E ali foi a escola de Química que deu tantos químicos aí, inclusive Boto, que foi meu colega, era colega de classe, e Boto era um deles. E Boto adorava a fábrica, adorava o show de fábrica, e eu, que sempre fui uma pessoa, sei lá, cristã, sempre fui cristão, e não me conformava com o chão de fábrica, que era o chão de fábrica em Pernambuco era, apesar de eu ter estagiado durante meu curso, tanto na teleselagem de seda de Pernambuco, TSAP,
como nas usinas do interior do estado, eu não me adaptei a essa coisa. E sonha, foi o tempo que o Brasil já tinha voltado da guerra e com toda a vitória, e o hino da febre, eu ainda hoje canto vez por outra, porque me lembro da letra todo dia, né? A gente aprendia no colégio secundário, né? Né? Eita coisa. Era a ditadura do Vargas, mas ensinava a gente essas coisas de hino e patriotismo. E nós tínhamos uma, uma disciplina chamada Educação Pré-Militar, que era Pré-militar? pré-militar. Isso em 40? Na época de década de 40? Pré-militar? Isso, Maria. 42, 44. Essa pré-militar era um sargento que ia lá ensinar a gente a desmontar o fuzil, a prestar continência. prestar continência, de forma que todos nós tivemos essa formação. Mas aí, voltando à sequência da minha vida, houve no mundo científico brasileiro uma revolução fantástica no terreno da física, com o lançamento da primeira bomba atômica no Japão. Isso foi o ato que hoje é muito criticado, mas também, não só criticado, mas também louvado, porque dizem os americanos, e talvez os ingleses também passem dessa ideia, que se não houvesse o lançamento, a resistência, o Japão já estava com as ilhas todinhas, as ilhas do Pacífico, ele já tinha ocupado quase todas. E, inclusive, o estopim da guerra para o Japão entrar na guerra ao lado do eixo, ao lado do Hitler e do Mussolini, ele entrou porque ele se encarregou de agredir, e aí nessa história agrediu o Japão, as ilhas ocupadas pelo Japão, e de uma forma revolucionária que foi a bomba atômica. Quando foi lançada a primeira bomba atômica, o general mais importante das Forças Armadas que invadiram a Europa, o general americano mais importante, chamava-se Dwight Eisenhower, que foi presidente da República depois da guerra. Foi talvez o único presidente da República Militar dos Estados Unidos, apesar de depois ter tantos outros, mas nunca elegeu um militar. Então, o general Eisenhower criou para desfazer aquele legado triste da bomba atômica que foi lançada sem aviso prévio pelo Truman, e muitos acreditavam que se Roosevelt estivesse vivo não teria sido lançado, sem aviso prévio, não.
Então, isso marcou a ciência brasileira também, porque havia um brasileiro estudando em Bristol, na Inglaterra, chamado César Mansueto Lattes, como todo paulista, descendente de italiano, né? Quase todo. Italiano. César Mansueto, que voltou ao Brasil e o governo estava preocupado em desenvolver com a promessa que se concretizou do general Eisenhower, chamado Átomos para a Paz, que estava preocupado com o dano e o espectro de tristeza que foi o lançamento que atingiu vidas de todos, de civis, de militares, de tudo, no lançamento da bomba atômica, das duas bombas atômicas, que eram bombas de urânio, lá naquela época. Mas isso trouxe também uma onda de otimismo e de preocupação dos americanos, não só de desfazer a má impressão causada com o lançamento da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, e que foi essa criação do programa Átomos para a Paz, do presidente Eisenhower, que conseguiu disseminar, que tinham promover bolsas, criar cursos de átomos para a paz. Então, eu fui um dos primeiros a ser, vamos dizer, catequizados para ir a este curso nos Estados Unidos. Então, esse curso nós éramos 28 estudantes, e aí começa a tal pós-graduação de que você falava, né? Uhum. Quer dizer, eu fiz o colégio, a parte do colégio no Colégio Padre Félix, que era um colégio na Rua da Soledade, Eu lembro. onde meu pai era professor. Meu pai era professor de 5 colégios. Antes dele fazer concurso para a Faculdade de Medicina, concurso de cátedra, que eu estou dizendo, ele vivia para manter a família dando aula em colégio secundário. E dava muito pouca importância à farmácia, a vendedora de remédio. Mas tinha mania de se tornar universitário. E aí, creio que em 1952, por aí assim, ele prestou concurso, e eu me formei em 50 em Química Industrial. E depois Aí, ganhei uma bolsa. E a sua formatura, Brandãozinho, e a sua ida para os Estados Unidos, fazer o curso nessa área de energia atômica, foi quanto tempo? Um ano nos Estados Unidos, que não era boa graduação, era especialização. Uma especialização, né? Sim, mas Dona Lourdes agora deu aí uma filazinha, mas assim que você se formou, você foi logo para os Estados Unidos? Não, eu fui para o Rio de Janeiro, para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Sim, certo. Onde
César Lattes havia chegado e tinha criado por César Lattes pela fama que ele trazia, Um prestígio pessoal muito grande, né? pessoal, junto com o professor José Leite Lopes, que era um pernambucano brilhante, que depois se notabilizou não só pelo que ele fez na física teórica, mas também pela formação brilhante que ele teve, porque ele foi também daqui, da Escola de Química, aluno de Luiz Freire, depois ganhou a bolsa que o professor Freire conseguiu para ele, que nesse tempo bolsa não existia, o CNPq não existia. E a primeira bolsa que ganhou foi Leite Lopes, que era uma bolsa que foi dada pela fábrica de Goiabada Peixe. Eita! Da família, como é o nome? Da família Brito. Esse Brito é o benemérito aqui da universidade, mandou o Zé Leite, pagou a ilha de Zé Leite para o Rio de Janeiro, e eu já fui com uma bolsa dada pela própria universidade, que o professor Gonçalves de Lima queria que o primeiro aluno formado pela universidade tivesse tirado o primeiro lugar no curso, não tivesse nenhuma reprovação, nenhuma. Então, eu fui contemplado com a bolsa da universidade, que era uma bolsa assim da ordem de 2.000. A moeda mudou as 7 vezes de lá para cá, mas eu posso garantir que eu ganhava muito pouco, R$ 2.000 por mês. E depois eu fui bolsista já do próprio CNPq, que foi criado naquela época depois, ainda por Getúlio Vargas, antes de se suicidar. Mais alguma pergunta? Ou cansou? Você estava lá Você estava ainda fazendo curso nos Estados Unidos e tal. Não, para ir para o Brasil foi depois. Eu fui lançado. Para o Rio fazer física. Fui para Lattes, lá para a Bolívia. Bom, aí nessa história eu pensava em ser físico, né? Que achava que só quem entendia de energia nuclear era físico. E o que ainda hoje o povão insiste em falar que é domínio dos físicos. Os físicos tiveram um papel importante, porque toda a teoria foi desenvolvida pelos físicos, mas a engenharia, a energia nuclear, requeria a chamada tecnologia nuclear, que compreendia vários setores passou-se a chamar engenharia nuclear, e que nos Estados Unidos era um curso que só existia em pós-graduação. Pegar os engenheiros mecânicos, químicos e engenheiros eletricistas, essas 3 categorias tinham preferência para receber o curso de engenharia e tecnologia, ciência e engenharia nucleares. E nós fizemos esse curso no CBPF, eu fiz, e passei lá ainda 2 anos e meio, até meu pai falecer aqui. Quando ele faleceu, eu cheguei, eu ainda estava no penúltimo ano, no último ano de física, do bacharelado em física lá na Universidade do Brasil, que era a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Então, há um embaralhamento aí das coisas, porque eu fui estudar física e cheguei à conclusão que, com a criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e da qual eu fui um dos pioneiros, fui um dos bolsistas, era eu e outro colega, éramos 3 colegas só, um daqui, outro do Rio e outro de São Paulo, que éramos bolsistas e fomos bolsistas do CNPq, criado naquela época, e que depois se desdobrou por causa do escândalo das exportações dos minérios nucleares, que você nunca ouviu falar nisso, mas Não. que o Brasil estava exportando areia monazítica direto, que era a matéria radioativa naquele tempo, única conhecida no Brasil, e mais que continha um pouco de urânio, tinha um pouco de tório. E aí, essas areias, para não serem exportadas livremente, o Brasil criou uma Comissão Nacional de Energia Nuclear, que nasceu como uma subcomissão do Conselho Nacional de Pesquisas, mas que ganhou autonomia e Você esqueceu do mito. Peraí, fica quieto aí. Diga. Então, a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi criada ao lado, no mesmo edifício do Conselho Nacional de Pesquisa, e ela cabia toda a comissão na época, não diga a comissão, o secretariado, o pessoal que apoiava, de apoio da comissão, ela que era instalada no próprio edifício do Conselho Nacional de Pesquisa, mas que passou a ter uma importância capital para ter o poder de controlar as exportações dos minérios radioativos. Ainda hoje, a Comissão Nacional de Energia Nuclear existe, já andou de ministério a ministério, já foi da Presidência da República, e eu tenho a honra de ser aposentado por ela também. Tá bom? Então, é o meu vínculo empregatício depois de tanta confusão que eu fiz na vida. Mas isso também é merecido, né? Mas aí, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Você passou um longo tempo em Viena, me parece que na agência, foi muito depois, né? Aí, na época da criação do programa Átomos para a Paz, foi criada em Viena a Agência Internacional de Energia Atômica, que tinha programa de formação de pessoal, que tinha programa de supervisão das pesquisas e tinha programa de proteção radiológica das pessoas, que era uma coisa desconhecida até então, porque todas as pesquisas de desenvolvimento da bomba do projeto Manhattan, que gerou porção de controvérsia, não só aqui, como nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, e até hoje ainda é controverso, esse programa de desenvolvimento chamava-se Projeto Manhattan. E esse Projeto Manhattan deu origem
a essa agência, que foi também da ideia do programa Atos para a Paz do presidente Eisenhower. Essa E agência, aí, essa agência pertencia à ONU ou era independente? ela é órgão especializado da ONU, Da ONU, né? da ONU, como são a Organização Mundial da Saúde. Hoje existe uma pleiade de 13 ou 14 agências, inclusive tem até agência sobre os direitos da mulher. Também é importante. Essa é que Da é mulher, mais importante. Então, essa agência foi escolhida, foi apoiada pelo primeiro-ministro Bruno Kreisky, que era um ilustre austríaco, que tinha medo da Guerra Fria, de que Viena, que foi ocupada de uma maneira diferente dos outros países da Europa, foi ocupada pelas 4 potências. Porque Viena virou o centro, vamos dizer assim, de decisões e de acomodação das 4 potências que fizeram a guerra, a Segunda Guerra Mundial. A cidade era dividida em 4. Então, a Agência Internacional de Energia Atômica tinha um conselho, igual ao Conselho de Segurança que tem na ONU, e nesse conselho só tinha 32 países. E o resto do mundo todo se filiava para se beneficiar das coisas da agência. Por exemplo, bolsa, ajuda para pesquisa. Sim. E foi assim porque a energia nuclear queria se mostrar útil e tinha vários pilares não só para a vida humana, mas para a agricultura, para as suas implicações na saúde, quer dizer, ainda hoje se faz exames com substância radioativa, e tinha um conselho formado pelas 4 potências, e com direito a veto. Quer dizer, também dentro da agência, que era Rússia, França, Inglaterra e Estados Unidos. Todos 4 decidiam sobre o que era importante para ser feito. Porque essa agência também tinha 2 braços. O braço do desenvolvimento, que era, eu só falei do desenvolvimento, que era o benéfico, mas tinha o da fiscalização também. E a fiscalização se estendeu com o nome de salvaguardas do material nuclear, de tal maneira que porque havia preocupação das 4 grandes potências de que saísse dali armas nucleares e a agência não tinha poder tinha poder de veto, mas não tinha poder tinha que fazer uma exposição para as Nações Unidas, que sendo um órgão da filial da ONU, todo ano tem um relatório que é apresentado pelo diretor-geral, que vai prestar contas ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso é o aspecto armado. Mas o átomo para a paz queria mostrar era que a gente... Professor Brandão, nessa época, lá na Agência Internacional de Energia Atômica, havia outro brasileiro, fora o senhor?
Havia muito. Eu fui o primeiro, um dos primeiros, mas nas salvaguardas eu era um dos primeiros. Tinha só um outro, que era oficial de marinha, que foi meu amigo e que depois veio para o Brasil. E eu fui o segundo, vamos dizer assim. Fui pioneiro na área de salvaguarda, porque a outra área, o Brasil ocupou, inclusive teve um diretor-geral, que não era diretor-geral, o diretor executivo. A agência era composta de um diretor-geral, que era o professor de física sueco, e esse diretor-geral tinha para reunir-se com 4 subdiretores, que eram diretores executivos na área. Daí tinha na área de segurança, e por segurança se entendia segurança nuclear contra as radiações, contra as explosões, na área de salvaguardas, que era a proteção física das pessoas. Isso foi desenvolvido com grande maestria, graças à agência. O Brasil se beneficiou, criou o Centro de Desenvolvimento da Energia Nuclear no interior de São Paulo, junto à Escola de Agronomia. Como é? A Escola de Agronomia do professor Severino, era Piracicaba. Piracicaba tinha uma escola de agronomia que é da USP, e tem uma escola, criou-se esse ramo, criou-se o Centro de Desenvolvimento, e hoje em dia luta para ter um grande centro em Sorocaba, não mais em Piracicaba, em Sorocaba, que a Marinha andou criando, foi aonde a Marinha desenvolveu e construiu as primeiras as turbinas de enriquecimento de urânio no estado gasoso. Esse desenvolvimento, a agência também patrocinou a realização. Desde que seja para a paz, ela tem um departamento de salvaguardas que faz como é que se chama? A inspeção periódica e mantém registro de todos os estoques de material físsil, não mais só radioativo, tem que ser radioativo e físsil, que serve para... O professor Brandão, eu lembro que mais recentemente no início dos anos 2000, por aí, os norte-americanos decidiram invadir o Iraque. E diziam que o Iraque tinha bomba com armas de destruição em massa. O nome era esse, armas de destruição em massa. E diziam que o Saddam Hussein, o regime do Saddam Hussein, estava comprando material radioativo, material físico, e já estava prestes a construir uma bomba atômica. E, na época, havia um brasileiro na agência internacional chamado César Bustani. E o César Bustani, ele afirmou por mais de uma vez que o Iraque não tinha esse tipo de armamento. E como ele representou um tipo de embaraço à política internacional dos Estados Unidos, ele foi demitido, ele perdeu o cargo. Eu não sei se o senhor acompanhou na época alguma coisa nesse sentido, mas isso ficou muito famoso. Né? Foi uma época que a agência passou a ter um papel central na política externa dos Estados Unidos. Os americanos...
Barreto foi para Nós, durante essa crise, eu estava na agência, na crise não, do acidente, eu estava na agência na época que houve o acidente de Chernobyl, que foi outra coisa importante, né? Chernobyl. Não, de Goiás. Estava de Chernobyl. De Goiás foi o... De Goiás foi o... Foi o Nobel, não, foi o... Enfim, pronto, Césio. Sérgio o quê? Cápsulas de Césio. Césio. Em Goiás foi Césio. Foi em Goiás teve um problema acidente com Césio. do radiador Césio 137. Exatamente. Isso é em Goiás. E vi essa coisa. Agora, Chernobyl também eu estava na agência. Acompanhei toda essa coisa porque colegas meus, que eram das salvaguardas, o próprio presidente dos Estados Unidos, que era o Bush. O presidente Bush desconfiou que, envenenado pelos fuxicos, que o pessoal, a inspeção que a agência fazia não era suficiente e que ele queria criar uma agência paralela para auditar o que os inspetores da agência, nesse tempo... Me perdoe os americanos. Isso foi pensamento truculento, né? Os americanos tentaram fazer isso agora, também com a OMS. Como o diretor-geral do OMS não dizia aquilo que o presidente Trump queria ouvir, ele também queria criar uma OMS paralela. Né? Mas isso é uma coisa normal. Mas existe um livro muito interessante do homem que foi diretor-geral da agência, o diretor-geral da agência, um sueco chamado Blix, B-L-I-X, Blix, escreveu um livro muito interessante chamado Salvaguardando o Iraque. E conta toda essa história que eu posso informar você, para você dar uma... que foi o seguinte, então foi criada uma agência paralela, desmoralizando a agência. Ele suspendeu a contribuição, a agência da contribuição de todos os países membros. Ele faz isso sempre. E ele suspendeu porque desconfiava da... Isso pegou alguns, eles não sabiam como é que fazia a salvaguarda, quer dizer, as técnicas de salvaguarda, eles não conheciam. E ele criou um mosteiro chamado Unimove, inclusive essa Unimove foi comandada por um homem de muito, vamos dizer, envergadura científica e diplomática, porque ele era um diplomata, e foi diretor-geral da agência quando eu estava lá, um dos diretores. Ele foi o último do meu tempo. Quando eu vim embora e me aposentei da agência, porque tinha completado 60 anos, e ele era o diretor-geral. E ele fez essa agência, mini agência, vamos chamar assim, para fazer as salvaguardas. E levou e recrutou a peso de ouro pessoas da Agência Internacional de Energia Atômica, porque o Blix era um homem que não tinha nenhuma vaidade, quer dizer, é um crente, é um sueco que acreditava na paz.
mundial. Essa sua área profissional que você sempre atuou, ela é muito sensível, né? Eu lembro que, pouco depois, o presidente Ernesto Geisel denunciou o acordo nuclear. Denunciou o acordo nuclear, não. Denunciou o acordo militar que o Brasil tinha com os Estados Unidos, firmou um acordo nuclear com a Alemanha, para a construção de centrais nucleares no Brasil. Mais recentemente, então isso gerou, na época, uma certa comoção. Houve um atrito entre o governo do presidente Geisel e do presidente Jimmy Carter. Mais recentemente, então, houve um outro problema. O governo brasileiro, na época, me parece que era o presidente Lula, levou adiante alguns planos que fez um intercâmbio grande com a tecnologia francesa, incluindo a construção de um submarino nuclear, a construção de a ampliação de um novo, enfim, de um novo parque nuclear no Brasil. E o fato é que no bojo daquela operação Lava Jato, que nós sabemos exatamente agora quais eram os propósitos, o almirante Otton Pinheiro terminou sendo condenado a 42 anos de cadeia. Eu conheci o almirante Otton, e até o meu conhecimento dele era um homem sério, um homem de reputação elevada, né? Se tinha alguma coisa, não era nada que pudesse... Foi condenado a 42 anos. E me parece que, segundo contam, o grande pecado do almirante Otton foi não ter comprado os reatores que foram oferecidos pela GE. Se ele tivesse comprado os reatores da GE, não teria havido esse problema. Não sei até que ponto isso essa história tem uma lenda urbana. Não se fala isso. Intriga posterior. E o primeiro que deixa eu contar uma história que não sei se nós não vamos publicar isso, não. Mas não conte, não, então. O almirante Otton é um grande técnico e teve o mérito de desenvolver, com meios nacionais, da indústria nacional, desenvolver as primeiras turbinas de alta rotação para enriquecer o urânio. A tecnologia de enriquecimento de urânio era privativa de 4 grandes nações, que foram as 4 que lutaram na guerra, né? As 4 beligerantes, quer dizer, a Rússia enriquecia, a França enriquecia, os Estados Unidos enriquecem e os ingleses também. E, né, quanto a essas tecnologias do enriquecimento, discute-se muito. O De Gaulle, por exemplo, teve desentendimentos seríssimos e explodiu bomba atômica no atol de não sei aonde, esse Mururoa. Eu sei lá. E para mostrar que a França também tinha enriquecimento. E eu vi muita gente no Brasil que divulgou essa história também. Eu tenho a impressão que aí o governo militar foi iludido que se houvesse enriquecimento, o Brasil ia fazer bomba. Tá certo? Era uma promessa que os militares me diziam, quando eu convivi com eles durante a Revolução, durante o período de governo militares, eles vinham dizendo que, embora a gente não quisesse fazer bomba, o Brasil devia desenvolver os métodos de tal maneira que não pudesse sofrer um problema como nós estamos sofrendo agora. Nós não estamos sofrendo um problema que
a Índia, devido ao problema de desorganização dela, que é a maior fabricante de insumo, do chamado GIF, agora para a maior fabricante de vacinas, a Índia não pode mais exportar o Brasil, mais não quer mais exportar, porque a onda que se desenvolveu, que eu não sei se é a segunda ou é a terceira lá, mas por falta de insumo, a fábrica do Butantan parou e a outra, do Rio, parará também, porque se o insumo não chegar da AstraZeneca... O problema atualmente no Brasil é que o Brasil não tem governo. Se o Brasil tivesse governo, então, seguramente, essa questão da desindustrialização não estaria tão grave. No caso das universidades, você vê agora que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a não ser que vai parar por falta de recursos. Enfim, a questão do Brasil é outra, né? A gente depende de comprar o tal IFA da China e todo dia está o presidente da República ofendendo o povo chinês. Quer dizer, nós estamos vivendo um tempo especial, né? Eu espero que a gente consiga sobreviver não apenas à pandemia, mas também ao governo do Brasil, né? Para poder ter alguma chance de futuro. É uma confusão danada. Eu involuntariamente, por estar trabalhando na agência internacional, na época, eu participei, sem querer, de um desses incidentes. Aí não era a China. A China foi admitida na agência não, na ONU. No Conselho de Segurança. E depois, como consequência disso, ela veio para dentro da nossa agência. Mas no preâmbulo dessa história, que essa coisa não se deu assim, com coisa de dedo, toque de dedo e virou, a agência virou, e ter o chinês no Conselho de Segurança como é que o poder de veto Então, aconteceu que eu estava na época, os chineses não tinham nenhuma instalação sobre salvaguarda. Agora eles têm. As instalações deles estão sob salvaguarda. Mas, então, nós estávamos nessa parte inicial e nessa época, eu era instrutor de salvaguarda. Eu trabalhava no treinamento dos futuros inspetores. E aí, como eu era o vice lá, o chefe de seção era um americano e eu era o segundo dele. Aí aconteceu que nós organizávamos cursos, que são cursos que se chama on-job training. O inspetor vai para dentro das instalações, e faz o seu trabalho de controlar os estoques de material físsil. A gente chama material físsil, é o material que produz fissão e que é um material salvaguardado. Mas, na época, nós estávamos convivendo com os dois. Não tinha vindo ainda a ordem das Nações Unidas para os chineses como é que chamava? De Taiwan ir embora e os do continente chegarem, né? Eles iam chegar. Mas, rapaz, eu participei dessa história porque nós dávamos treinamento e dávamos uma bolsa para o camarada ser treinado. Podia ser
as aulas podiam ser na Inglaterra, podia ser nos Estados Unidos, podia ser na própria agência, lá na Áustria, mas nós organizamos um curso e eu era o oficial encarregado desse negócio, desse curso. E fiz a seleção. Tantos brasileiros, tem 20 vagas, não sei o quê, são 20 bolsas, são não sei o quê, são alojamento, não sei o quê. E eu peguei, apareceu um candidato da China continental. E eu telefono para o meu chefe, que estava de férias, ele sempre... Aí eu telefono para ele, olha, eu estou aqui com um chinês da China continental, o que você diz? Ele disse, não, pode recrutar, porque eles vão entrar aí na nossa... Rapaz, eu passei 10 anos na agência, nunca fui chamado ao gabinete do diretor-geral. Mas nessa hora, eu fui chamado, eu só fui uma vez no gabinete. E essa é a outra vez que eu tomei o maior susto. Porque aí foi... Peraí. E aí, como é que foi? Para desfazer o imbróglio? Estava protestando porque tinha um chinês do continente e tinha um chinês... Mas como é que... cara de Taiwan... E para desfazer a confusão? E para desfazer a confusão? Como é que foi? Mandou o chinês andar? Ninguém podia mandar o chinês andar ainda, porque ele era parte de Taiwan, e nós ainda estávamos fazendo inspeção em Taiwan, entendeu? E achava que não tinha direito mais. Rapaz, foi um bolo, eu vi a hora, eu sofri uma sanção do diretor-geral. A minha sorte, o diretor-geral era uma pessoa, sempre o diretor-geral era um egípcio, e ele vamos passar por cima dessa história, desse incidente, mas mas é a parte, é o mero incidente. Mas onde é que você, Alexandre, onde é que você acha que a gente ainda pode continuar? Veja bem, nós estamos chegando ao fim. Conversar com você é uma coisa muito agradável. Você tem muita história para contar, né? Você contou um pedaço, e nós ainda temos um pedaço para contar. Temos muito o que ouvir. Naturalmente, a gente vai marcar uma outra conversa, né? Que a gente nós vamos falar agora da fase mais recente, quando você voltou ao Brasil. De qualquer forma, eu quero dizer àqueles que estão nos acompanhando, que eu tive a honra, o canal Arte Agora teve a honra de ouvir Francisco Brandão. Francisco Brandão é tudo isso que nós ouvimos, Agora, uma coisa que eu não disse, e que eu vou dizer agora, e vou dizer, inclusive, para a dona Lourdes ouvir, é que num dos últimos romances que eu escrevi, o Baltimore presta uma homenagem a Francisco Brandão, que no livro ele não tem o nome Francisco Brandão, porque eu não ia fazer isso, certo? Mas no livro tem o nome de Carlos Brandão, que é um dos personagens principais, é aquele que tem um bom senso, é aquele que orienta, é aquele que tem a capacidade de ver o mundo, interpretar o mundo da forma como ele é e de dar conselhos. Isso é Francisco Brandão. Francisco Brandão, no Senor, ele tem esse papel. E o Senor é um organismo que tem pessoas que têm uma história muito, muito larga. E Francisco Brandão, ele faz isso. Então, é uma das pessoas mais importantes das que eu conheço. E olha que eu conheço muita gente, viu? Pois é isso. Esse homem simples, esse homem que teve a paciência de contar parte da sua vida ao canal Arte Agora. Francisco Brandão e dona Lourdes, muito obrigado por essa paciência, por essa participação. E nós vamos voltar a conversar, porque a sua história não cabe apenas num programa. São muitos programas para nós ouvirmos a sua história. Muito obrigado, boa tarde e até a próxima.
Na quinta-feira todo próxima, vamos ficar Hoje- um dia aqui. Hein? Vai. Hoje nós vamos combinar ainda, né? Quando esse nosso novo encontro. Eu sei que hoje vai haver um encontro do Senor, hoje à noite. Vai ser um encontro que vai envolver o Dr. Sebastião Campelo, Francisco Brandão, o Carlos Robalinho, eu, enfim, outras pessoas. Mas vai ser hoje à noite, viu? Mas, por enquanto, então, um abraço a todo mundo, um beijo para todo mundo. Né? É 19h30. Eu vou mandar 19h30, 19h30, tá certo? Até logo. Um abraço a todo mundo. Até logo. Tchau, tchau. No mesmo Zoom, no mesmo